Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do programa Mercúrio em Virgem, o programa onde eu explico detalhadamente o que vocês quiserem saber sobre astrologia. Nos mínimos detalhes, trazemos aqui o conteúdo astrológico com a missão de trazer de volta essa grande utilidade que a astrologia teve ao longo da história, de nos ajudar a andar pela vida melhor preparados, de nos guiar melhor nas nossas escolhas. Então, no Mercúrio em Virgem de hoje, os detalhes vão para as perguntas que a audiência me manda. E essas perguntas vêm de muitos lugares. Vêm de WhatsApp, Facebook, Direct e outros. E Pombo Correio, tradicional Pombo Correio. Vocês fiquem à vontade de enviar para o programa Mercúrio em Virgem pelo Direct, pelo Facebook, pelo WhatsApp, por e-mail. Mandem as perguntas que vocês têm sobre astrologia, em especial sobre a relação da astrologia com a vocação, o mapa astral como a ferramenta poderosa para ajudar vocês a identificarem melhor a vocação, a missão de vida de vocês. Então, nesse intuito, o Mercúrio em Virgem de hoje traz algumas perguntas que selecionamos para hoje, para esta edição. E a primeira pergunta, bem-vindos aos que chegam aí, aos gaúchos que moram longe. A primeira pergunta vai sobre o nodo. A gente chama de eixo nodal aquele eixo norte-sul que une dois polos do eixo da órbita da Terra com a Lua, que a gente chama de nodo lunar, e os dois polos são nodo norte e nodo sul. Todos vocês acompanham aqui o nosso programa Nodo Norte, que é o programa que nos traz as visões da astrologia para utilizar o mapa astral como uma bússola para a nossa vida. E a pergunta é específica sobre o Nodo Sul. O que o Nodo Sul carrega de mistérios acerca das origens e raízes da nossa vocação? Sendo sabido, quem acompanha aqui o nosso canal sabe com certeza, que o Nodo Sul representa a fonte, a raiz, a causa do que o Nodo Norte nos aponta. Então, vamos lá. Qual o papel? Vamos entender primeiro qual é o papel do Nodo Sul. O Nodo Sul, ele é sim a causa, ele é a pista de onde viemos. Entre outras coisas, ele trabalha no mapa astral como se fosse um portal, é uma olhada na direção do passado, de onde viemos e, consequentemente, o que fizemos em vidas anteriores. Quando falamos em vidas anteriores, não quero entrar no mérito da questão da reencarnação, Essa não é uma visão da astrologia. A astrologia utiliza uma visão clássica do ser humano em relação a essas questões de espiritualidade. E nessa visão clássica, nós temos muita experiência, muitas etapas antes do nosso nascimento. Por essa razão, a leitura do mapa astral, que se faz sobre o momento do nascimento, ela é uma leitura bastante completa, porque ela considera que nós estamos analisando ao nascimento a consequência de todas as nossas decisões pregressas. Isso o mapa astral como um todo. Em relação específica ao Nodo Sul, de todas essas experiências pregressas, o mapa como um todo nos mostra o conjunto da obra. O conjunto da obra que nós temos para vivenciar nesta vida. E o Nodo Sul nos dá uma pista de onde tudo isso veio. Ou seja, de onde que tudo o que nós conhecemos no mapa astral pode ser compreendido em termos de causas. Ou seja, o mapa é a consequência e o nó do Sol indica a direção de onde está vindo a causa de tudo isso. Por essa razão, o nó do Sul ele vai ser um ponto que se projeta sobre um signo e uma casa. Ele não vai ser a causa direta da nossa vocação, mas ele vai ser talvez a principal
raiz, a principal motivação de nós termos a vocação que temos hoje. Considerando que o nó do norte vai ser o principal indicador dessa vocação que nós temos hoje, o nó do sul seria então a sua causa primeira e principal. Então vamos lá. O nó do sul, ele vai indicar algum potencial que já foi trabalhado anteriormente. No caso, falando mais claramente, em outras vidas. E esse potencial que já foi trabalhado anteriormente, ele vai ser aquilo que a gente não precisa mais agora botar tanta energia, porque é algo mais fácil para a gente. A gente traz algumas facilidades de antes. E essas facilidades, elas nos impulsionam a conquistar outras dificuldades. Então, a nossa missão é aquilo que a gente deve fazer. O nó do sul, que é o contrário, é aquilo que a gente já fez. Então, são aqueles potenciais que já foram desenvolvidos, já foram harmonizados e com os quais a gente até pode contar, mas que não se trata da nossa missão, né? Talvez tenha sido, de certa forma, a missão das vidas passadas. Então, quando falamos do nó do sul, podemos dizer que é uma raiz ou uma causa da nossa vocação nessa vida? Sim, de certa forma sim. Mas entendendo o nó do sul como um indicador de potenciais também, assim como o nó do norte. Mas um indicador de potenciais que vai nos revelar, vai nos lançar uma luz sobre o que nós já temos conquistado. E é claro, o que nós temos conquistado podemos utilizar e devemos utilizar também, mas não vai ser a nossa missão de vida, né? Então, no caso específico que se perguntou, a pessoa que tem o nó do sul na casa 3 e o nó do norte na casa 9. Um caso específico, para pegar de exemplo, esse nó do sul na casa 3, ele está no signo de Peixes. E o signo de Peixes é o signo da espiritualidade. Um nó do sul na casa 3 indica um potencial de comunicação, de estudo, de lidar com conhecimento e de saber usar muito a palavra para benefício próprio, para se desvencilhar das questões. A casa 3 é uma casa muito importante para vendas, para vendedores. As pessoas que têm o dom da oratória e das vendas. Então, quem tem nó do sul na casa 3 é aquele típico caso do cara que ele é até bom de negócio, ele é bom de venda, ele é bom de fala, mas ele já fez isso, ele já foi o destino, a missão dele antes, não é mais agora. Então, ele até foge disso agora, ele não quer fazer isso, mas ele sabe que se precisar ele faz bem. Então, isso é o nó do sul na casa 3. No caso de estarmos falando um nó do sul em Peixes, na outra vida a pessoa mexeu com espiritualidade. Tu junta oratória, conhecimento com espiritualidade, tu tem, sei lá, em algum século passado, algum desses magos, bruxos ou líderes ou mestres espirituais que utilizaram o seu conhecimento e a sua capacidade de oratória para orientar, ensinar ou conduzir pessoas. E isso naturalmente vai gerar um nó do norte, enquanto missão de vida atual, né? Vai gerar um nó do norte com características opostas complementares, ou seja, em vez de Peixes, o nó do norte vai estar em Virgem. Ou seja, o grande desafio e missão para essa pessoa agora aqui é ser organizado, é ser pé no chão, pragmático, é ser objetivo, é ser focado. São valores virginianos compatíveis com o nó do norte, em Virgem. E esse nodo está na casa 9, então ele não vai mais ter que trabalhar essa questão de venda, vai ter que trabalhar a sua fala como algo de transmitir ideias, algo mais filosófico, algo mais de transmissão de conteúdo, de experiência, de vivência. Então vai ser algo mais professoral, algo mais de maestria,
compatível com a casa 9. Então, o nodo na casa 9 vai dar essa noção de filosofia e espiritualidade muito mais ampla do que os lampejos como é que eu vou dizer, os lampejos meio feiticeiros de um nodo sul em Peixes. Então, é muito interessante esse eixo porque nós encontramos no eixo nodal, né, nos dois nodos, sempre uma complementaridade. Então, eu fiz questão de expandir um pouco essa resposta. Por quê? Porque a gente tem a questão fundamental e clássica do ser humano, que é quem sou eu, acompanhado também classicamente de onde vim e para onde vou. Então, para saber quem sou eu, devemos saber de onde viemos, e de onde viemos é o nodo sul. E para onde vamos é o nodo norte. Então, isso eu fiz questão de explicar com um pouco mais de detalhes, porque todos nós temos esse eixo formando no nosso mapa astral uma complementaridade. A missão de vida que nós tanto falamos e que tanto queremos ter claro através da astrologia, através do mapa, ela é sempre complementar a algo que já conquistamos, representada pelo nodo sul. Então essa foi a primeira pergunta, que naturalmente ainda vai nos permitir outros retornos, porque o nodo sul é impossível não falar sobre ele quando tratamos do nodo norte e da vocação, né? Mas até agora a gente não falou tanto, mas vamos lá. Então, obrigado a quem enviou a pergunta. O nodo sul ainda voltará aqui à nossa pauta. Por enquanto, vamos à segunda pergunta. A segunda pergunta é em relação ao significado das casas astrológicas no mapa para compreender a vocação, em especial de duas casas, que é a casa 12 e a casa 8. Eu nem me espantei porque a pessoa perguntou isso. Por quê? São realmente duas casas especialmente mais complexas de se entender. Então, tá tudo bem. Vamos a elas. A casa 12 é uma casa complexa de se compreender. Por quê? Justamente porque ela nos trata acerca das grandes complexidades da vida. Aquilo da nossa vida que não está claro, aquilo que não é tão evidente, aquilo que está nebuloso. E isso, na casa 12, algumas pessoas vão ter mais destacado, outras não. Então, se uma pessoa tem planetas ou até mesmo Sol e a Lua na casa 12, isso possui um grande peso na sua composição. Então, ela pode ser uma pessoa que demore muito para se encontrar na vida, pode ser uma pessoa cheia de potenciais e que a casa 12 forte indique que ela vai precisar de um tempo até sair da neblina, né? Mas a casa 12, então, ela representa isso. E tem gente que não tem nada na casa 12, nem, né? São pessoas muito dinâmicas, diretas, objetivas e tal. E tem outras experiências e outros problemas. Bom, mas a relação que a pessoa pergunta, né? A dificuldade de entender a casa 12, né? Ela faz uma relação curiosa e bastante original com os Atlantes, tá? Bom, não vou poder falar muito sobre os Atlantes aqui porque foge do tema, tá? Mas os Atlantes seriam uma etapa antiga da humanidade que muitas tradições e muitos estudos nos apontam, nos indicam, né? Então não é o próprio filósofo grego Platão, na sua obra, trata o tema da Atlântida e dos Atlantes como algo quase óbvio para o seu tempo e para o seu contexto. Então não estamos falando de alguma suposição nem de uma lenda, né? Estamos falando de um conhecimento tradicional que aparece em alguns canais e outros não. Então, quem conhece Platão e sua obra considera Platão bastante confiável. Então, se o Platão falou de maneira tão séria e tão óbvia dos Atlantes, né? Quem somos nós para achar que ele estava viajando, né? Bom, a questão é que, por que a pessoa perguntou dos Atlantes? Porque a casa 12 é uma das casas que nos remete a possíveis usos positivos ou negativos da nossa força e do nosso conhecimento em vidas passadas. Só que vidas passadas, se estivéssemos nos referindo a vidas passadas nos Atlantes, né? Na época dos Atlantes,
teríamos que voltar muito tempo no passado. Então, provavelmente, eu já respondo, né? Provavelmente tudo que a tua casa 12 aponta hoje tem a ver com um passado mais recente em termos de vidas passadas, não tão longo e tão distante quanto a época dos Atlantes, tá? Esse uso egoísta do seu conhecimento e do seu poder pessoal, que no livro que a pessoa citou na pergunta, né? No livro As 12 Casas, do Howard Sasportas, que é um clássico da astrologia moderna, e recomendo fortemente, é um livro para quem estuda astrologia, e dos meus alunos do curso de astrologia, é o primeiro da lista, né, que eu indico. Ele é um livro avançado, não é um livro para leigos nem para curiosos. Leigos e curiosos vão ficar um pouco perdidos na primeira leitura. Tudo bem, faz parte, né? Mas é um conhecimento muito técnico e muito profundo. O autor ele é versado em temas de psicologia, então é uma linguagem bastante psicológica. E nesse trecho, né, que a pessoa utiliza na sua pergunta, menciona algo muito claro e muito conhecido, que é a relação da casa 12 com uso possível do seu poder em vidas passadas, ok? Mas faz referência ao simbolismo da casa 12 com prisões, hospitais. Onde é que tá? Hospitais, prisões, museus, biblioteca. O que tem a ver isso com casa 12? Tudo. Hospitais são locais de reclusão, prisões nem se fala. Museus, bibliotecas são ambientes fechados em que a pessoa fica recolhida para aprender ou meditar ou se conectar com algo espiritual através do ambiente. É um ambiente que promove. O que isso tem a ver com a casa 12? Tudo, porque a casa 12 ela é a última casa antes do ascendente. O ascendente retrata o nosso nascimento físico. Então a casa 12 ela está relacionada com o período anterior ao nascimento físico, a gestação, que é um local onde nós todos estivemos fechados, recolhidos, presos, em busca de uma conexão com o sentido da vida que está por eclodir a seguir. Então, a analogia da casa 12 com a gestação ou o período pré-natal é muito forte do ponto de vista psicológico. A casa 12 nos aponta a nossa relação com tudo aquilo que nos coloca numa situação similar. Isso significa tudo aquilo que nos prende? Sim. Tudo aquilo que nos limita? Sim. Por isso que na casa 12 se encontram indicadores se a pessoa tem, por exemplo, tendência a algum vício ou a se prender por alguma razão. Tem gente que não tem vício nenhum, mas ela se prende, se limita pela sua ação enrolada, pela sua ação lenta, pela sua ação que não avança ou por dar tempo demais para as coisas, né? Eu vou fazer uma coisa, então vou levar um tempo assim imenso que o mundo está passando, a vida está passando e ela se acostuma a fazer tudo de maneira muito, muito lenta. Isso são formas de se prender, né? E isso também tem a ver com a casa 12, né? Outra é a nossa questão de espiritualidade. Como que nós nos relacionamos com a espiritualidade? O que isso tem a ver com o que nos prende? Tudo. Porque quando nós temos essa conexão, nós nos sentimos libertos. Quando nós não temos, nós nos sentimos presos, porque a vida limitada pela matéria, apenas pela matéria, é muito pouco, né? Meu segundo nome é Casa 12, me trava geral. Tem uma muito, como é que eu vou dizer, muito honesta, né? Participante que está aqui dizendo que tem a sua casa 12 muito presente. Obrigado, Adri. Então a casa 12 é uma casa misteriosa nesse sentido, porque ela nos fala da relação que nós temos com o outro lado, aquilo que vai para além da matéria, né?
Então, como todas as casas, né, não tem casa melhor ou pior que outra, como todas as casas, a casa 12 nos convida a conhecer algo sobre a vida e nos convida a, nesse caso, questionar como está a nossa relação com o outro lado. Pessoas que têm a casa 12 forte, muitas vezes têm uma relação muito forte com o sono, porque o sono é uma miniatura da morte. E com os sonhos, tanto sonhos de dormir, quanto sonhos de idealismo. Então isso pode ser uma saída positiva para quem tem essa casa forte. Da mesma forma, quem tem essa casa forte pode desenvolver ao longo da vida uma intuição bastante aguçada. Ou seja, tem um lado sombrio que te trava, tem, mas tem um lado luminoso que, sinceramente, é o que nos interessa trabalhar, né? A gente está aqui estudando astrologia, estamos nos dedicando a aprender e a desenvolver essas ferramentas maravilhosas, milenares, para quê? Para vivermos melhor, para pegarmos esse conhecimento que está disponível e fazer da nossa vida algo que valha mais a pena. Então, quem tiver com a casa 12 forte, aproveite e use as suas inclinações para a intuição, as suas inclinações para uma relação mais próxima com o outro lado, né? Seja através dos sonhos, das inspirações ou de outras formas de conexão com o plano sutil. E cuidado com a sua sensibilidade para não se ferir e cuidado com a sua tendência a se travar ou a se limitar devido à própria relação que a casa tem com a gestação, né, com estarmos presos. A outra pergunta que a nossa amiga fez aqui, exatamente no mesmo âmbito, é relacionada à casa 8. E a casa 8, ela é a casa ligada ao signo de Escorpião, é a casa regida pelo planeta Plutão, o deus da morte, e é a casa, por isso, ligada diretamente à morte, ao renascimento. Ou seja, a casa 8, ela não é a última é a 12, mas a 8, ela nos fala da nossa relação com a morte física, já sugerindo que a astrologia, trazendo a visão clássica do ser humano, não considera a morte física como o fim, e sim como uma viagem, uma etapa, uma passagem. Os elementos mais sutis, espirituais e coletivos do mapa se encontram nas casas para além da 8. Olha que interessante. A 9 nos fala dos ideais, a 10 nos fala da nossa missão de vida, nosso papel na sociedade, a 11 nos fala da coletividade e a 12 da espiritualidade, né? Então, muito cuidado, a confusão mais comum entre a espiritualidade da 12 e da 8, as duas são de espiritualidade, é que as duas falam das partes mais confusas da nossa vida. A 12, como nós já explicamos, é essa nebulosidade de tudo aquilo que não é concreto. Mas a 8 é tudo aquilo que carrega atrito. O simbolismo da morte, da casa 8, não é só o da morte física, mas é o das perdas, o das crises e dos atritos que fazem parte da nossa vida o tempo todo. Então é muito interessante porque tem gente que não tem nada na casa 8 e, bom, às vezes não lida bem com crise nenhuma, com atrito nenhum. Eu não quero me indispor com ninguém, eu não sei lidar com isso, eu não sei o que fazer se alguma coisa muito ruim me acontecer. E tem gente que tem a casa 8 bastante carregada e são pessoas preparadas, curtidas pelas dores da vida para serem fortes e saberem lidar com situações duras e difíceis. Isso é a força positiva da casa 8. Então, a casa 8, ela nos conecta com a espiritualidade numa outra via, que é o quê? Através da dor, através da destruição da matéria, através da destruição de tudo que é objetivo.
Então, isso é algo muito interessante, porque essa energia no mundo materialista não é fácil de lidar. Muita gente não sabe como lidar com essa energia da morte, da perda da matéria, né? Então a casa 8 nos fala, entre outras coisas, de como a gente lida ante os atritos, as perdas, aquilo que eu achava que era meu, aquilo que eu achava que eu tinha, e agora não tem mais. Como é que eu faço? A casa 8 é a medida do nosso desapego. Então, essa relação com a morte e a ressurreição e o renascimento também é outra coisa importantíssima para entender a casa 8, devido à configuração, âmbito, devido ao significado, ao simbolismo que a casa 8 carrega de regeneração. Essa é uma palavra linda na astrologia. Essa é a grande virtude da casa 8 e do seu regente Plutão. Tudo que na astrologia nos remete à morte também remete à regeneração, ressurreição, retorno. Porque aquilo que vai volta, aquilo que sobe e desce, aquilo que morre renasce de alguma maneira. A vida continua. Essa é a grande lógica da astrologia. E a casa 8 é a prova disso, né? Porque ela não é a última, né? Depois da morte tem muita vida. Então, para entender essa pergunta sobre a casa 8, a gente tem que remeter a esse significado tão complexo, né, da espiritualidade. E lembrando que vivemos num mundo excepcionalmente materialista. Algumas partes do mapa não vão ter facilidade de serem trabalhadas nessa condição, como, por exemplo, a 12 e a 8. Então, se acharem muito complicado entender casa 12 e 8, é assim mesmo. O dia que o mundo for menos materialista, tudo isso vai ficar muito mais simples. Vai ficar tudo mais claro. Não que mude algo, simplesmente porque a gente vai estar enxergando a partir de outros olhos. Bom, essas foram as 3 primeiras perguntas que eu dediquei um pouco mais de tempo. E agora, é uma questão bastante simples. Uma aluna pergunta acerca do seu companheiro, que tem a casa 9, tem o Sol na casa 9. E dentro da leitura dela, que está correta, ele deveria ser uma pessoa muito idealista, muito inclinado a assuntos elevados, filosofia ou viagens. E ela reclama que ele não é assim. Bom, realmente é de chamar atenção. Eu, no lugar dela, falaria a mesma coisa, sei lá, da minha esposa. Mas, o que eu tenho a dizer? Bom, nós costumamos julgar, né, de certa forma, julgar as pessoas pela consequência. Não está errado, mas se uma pessoa tem o Sol na 9 e ela realmente não tem nada disso, mas nada de nada, e tem até uma certa aversão ou distância desses temas clássicos, que seriam de se esperar de um Sol na 11, Sol na 9, pode ser 2 coisas. Pode ser, em primeiro lugar, que o horário esteja errado. Isso é possível de acontecer, e no meu trabalho eu já vi muito acontecer. A pessoa jurava que era num horário, e aí a gente começa a calcular com detalhes, ela não tinha tanta certeza assim, tu vai ver, e tudo fecha com uma luva se a pessoa nasceu um pouquinho depois, um pouquinho antes. Tá? Então isso acontece. Mas, supondo que não seja esse o caso, que há uma certeza em relação ao horário, tá? Pode ser que a pessoa esteja excepcionalmente fora do Dharma dela. O que é o Dharma? Dharma é um termo da filosofia oriental que indica o nosso dever, ou seja, a nossa missão, a nossa vocação, aquilo que nós estamos, digamos assim, destinados a fazer como um chamado da nossa alma, né? É o nosso dever em termos de ser, né? O ser que pede a nossa existência aquilo. Então o Dharma, tu tá no Dharma significa que tu tá cumprindo aquilo que tu vieste fazer nessa vida.
e tu não está no Dharma, né? Pode acontecer. Normalmente a gente está meio desalinhado, tá? Mas às vezes a pessoa está muito fora. Então, tem casos meio clássicos de pessoas que tinham uma inclinação muito forte numa direção. E elas, de birra, de rebelde, de sei lá o que, furiosamente esperneiam e negam aquilo. Até que a vida dá digamos assim, um choque e precipita ela na direção do Dharma dela. E ela se dá conta que ela deveria. Ela se dá conta que deveria trabalhar aquilo que ela estava negando e por quê. Tá? Então, isso também é uma possibilidade quando a gente encontrar alguma pessoa que esteja muito contrária ao que se esperaria. Tá? E uma terceira possibilidade para um caso assim, e estou falando porque vocês podem de repente encontrar outros casos assim, e aí já vão saber, é que nós estejamos interpretando muito esquematicamente, né? Ou seja, a gente está usando meio tabelinha, astrologia tabelinha não funciona, tabelinha é que nem horóscopo, é melhor não usar, que é o quê? Olha a tabela, Sol na 9, significa isso, não fecha, tá errado. Não, né? Aí nenhum ser humano pode ser compreendido dessa maneira. Então, a terceira possibilidade, nesse caso trazido hoje, é que a pessoa tenha, na verdade, que olhar melhor. Tá? Como estamos falando de um casal, eu acredito que a pessoa que perguntou realmente já fez isso. Então, essa terceira possibilidade é a menos provável. Né? Mas, supostamente, numa outra que vocês encontrem por aí, a possibilidade é, olha, se tu olhar melhor, ela não gosta de viagens, mas ela tem toda uma relação com o internacional, com outras culturas. Ela não gosta de filosofia, mas na verdade ela é toda opiniática, muito reflexiva, e explica muito bem as suas ideias, é muito boa de diálogo, entende? Então, ela não gosta por uma preferência pessoal do assunto, mas ela, sem se dar conta, filosofa de muitas outras maneiras. Ela não tem nenhuma inclinação a assuntos elevados, mas é uma pessoa moral, uma pessoa reta, uma pessoa com princípios e valores, o que hoje em dia não é algo tão comum assim. Então, a gente pode, de repente, estar vendo, dando ouvidos mais ao que ela fala, do que o que ela demonstra nas entrelinhas. Tá? Então, isso seria uma terceira possibilidade para explicar uma pessoa que não demonstra o que o seu mapa sugere ou inclinaria, pelo menos num aspecto, né? Sol na 9. Bom, essas são as principais perguntas que nos chegaram para hoje. Eu agradeço que tenham enviado essas, na verdade foram bem boas. E lembrando que em breve teremos um evento sobre astrologia e vocação. Para vocês que estão buscando, total ou parcialmente, compreender melhor a sua vocação, não percam esse evento. Aqui no nosso canal e nas redes, vocês vão encontrar ferramentas valiosas para auxiliar nessa questão. Venham descobrir como que o conhecimento astrológico do mapa astral de vocês pode fazer diferença para enxergar a missão de vida de vocês, o propósito de vida. A identidade de cada um é o ponto de partida para termos uma vida feliz. E o conhecimento astrológico, em especial do nosso mapa astral, costuma ser de grande valia nessa questão. Então não deixem de acompanhar aqui o nosso trabalho, que em breve faremos um evento muito especial, preparado com muito carinho, para ajudar vocês a descobrirem a vocação e serem felizes e poderem realizar vossa missão. Da minha parte era isso, foi um privilégio ter estado com vocês. Aos alunos e alunas que estão aqui prestigiando o nosso trabalho, meu muito obrigado especial, e nos encontramos em breve nos nossos encontros das turmas de astrologia. Se vocês ainda não estão participando de alguma turma de astrologia aqui do Rafael, façam contato, né? Vamos resolver isso, né? Aproveitem para aprender essa ciência maravilhosa que transforma vidas. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima.